Vejamos mais uma observação. Se V, seja V um espaço vetorial, tal que a dimensão de V seja igual a n, né, isso significa que toda base desse espaço vetorial V tem n vetores. Se S é um subespaço de V, então a dimensão de S é menor ou igual a V. No caso da dimensão de S for igual a n, tem-se S igual a V, ou seja, o subespaço vetorial S será justamente o próprio espaço vetorial V. Tá? Vejamos uma representação aqui gráfica, né? Digamos assim. Então, suponho que isso aqui representa o nosso espaço vetorial V e que a dimensão desse espaço vetorial V é igual a n. Tá? Agora, se eu tomo um subespaço vetorial de V, que aqui eu estou dando uma ideia de ser um subconjunto, né? Porque se ele é um subespaço vetorial de V, então eu posso afirmar também que ele é um subconjunto de V. Então, se ele é um subconjunto de V, isso já é bem intuitivo, né? Que a dimensão de S tem que ser menor ou igual a n, né? Como é que S é um subconjunto de V e a dimensão de S vai ser maior do que a dimensão de V, maior do que n, né? Não tem como. Tá? Então, se S é um subconjunto de V, então a dimensão de S é menor ou igual a n, ou seja, é menor ou igual à dimensão de V. Tá? Isso, na verdade, se vocês olharem lá no livro texto, vocês vão ver que isso aqui, na verdade, é um teorema e tem toda a demonstração desse teorema lá. Ela é um pouco extensa, usa mais a ideia de resolução de sistema lá, quando se tem um sistema onde a quantidade de variáveis é igual à quantidade de equações nesse sistema. Tá? Mas eu sugiro que depois vocês dêem uma olhada lá nessa demonstração, não vou colocar ela aqui que ela é muito extensa e nem vou poder cobrar ela depois de vocês aí, que acho que não vem ao caso. Tá? Eu coloquei aqui essa parte gráfica só para dar uma justificação e uma ideia intuitiva dessa observação. Tá? Mas ela é boa para a gente definir alguns detalhes, aí, algumas outras observações em relação à dimensão de um espaço vetorial. Um exemplo aqui. A dimensão de qualquer subespaço S do R3 só poderá ser 0, 1, 2 ou 3, de acordo com a nossa observação. Né? Porque se eu tenho um espaço vetorial em questão R3, a dimensão do R3 é 3. Então, qualquer subespaço do R3, qualquer subconjunto do R3, só poderá ter dimensão no máximo 3. Então, significa que a dimensão desse subespaço S ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Não pode ser maior que 3. Okay? Portanto, temos os seguintes casos, considerando esse espaço vetorial em questão, o R3. Se a dimensão de S é 0, então S é o vetor nulo, ou seja, é a origem do R3. Tá? Então, se eu sei a dimensão de S e sei que S é um subespaço vetorial do R3, eu já consigo definir quem é esse subespaço vetorial S. Ele é justamente um conjunto que contém apenas a origem do espaço tridimensional, ou seja, que contém o 0, 0, 0. S é simplesmente a origem, é simplesmente o 0, 0, 0, pois a dimensão dele é 0. Beleza? Agora, e se a dimensão de S for 1? Se a dimensão de S for 1, então S é uma reta que passa por a origem. Né? Ou seja, S é um subconjunto do R3. E um subconjunto do R3 cuja dimensão é 1, ou seja, cujas bases de S só tem um vetor, né? As bases de S só tem um vetor. Quando você pega a combinação linear de um único vetor, a combinação de um único vetor formam retas, retas que passam pela origem. Então, com certeza, esse subespaço S é uma reta que passa pela origem, já que a dimensão dele é 1. E ele é um subconjunto do R3, um subespaço do R3. Agora, se a dimensão de S é 2, significa que toda base do conjunto S, toda base do subespaço S tem dois vetores. E dois vetores lá dentro do R3 sempre formam planos. Isso significa que o nosso subespaço S é um plano que passa pela origem. Né? Assim, eu não sei exatamente qual é esse plano, né? Eu preciso de mais detalhes para saber quem é exatamente esse plano. Mas sabe-se que é um plano e que ele passa por origem, já que ele é um subespaço do R3 e a dimensão dele é 2. Né? Ou seja,
as suas bases são formadas por dois vetores Li e que geram o R2, né? Ou seja, e a gente sabe que a combinação linear de dois vetores lá, Li, vai sempre formar planos. Okay? Agora, se a dimensão de S é 3, se a dimensão do subconjunto é 3, e 3 é justamente a dimensão do nosso espaço vetorial em questão, então S é, na verdade, o próprio R3, é o próprio espaço vetorial em questão. Não tem como S ter a mesma dimensão de V, sendo que S é diferente de V. Tá? Se a dimensão de S é a mesma dimensão de V, e S é um subespaço de V, então S é, na verdade, o próprio espaço vetorial V. Ok? Algumas coisas que a gente já consegue definir aí apenas conhecendo a dimensão. Mais observação. Sabemos que um conjunto B é base de um espaço vetorial V, se B é Li e se B gera V. A gente viu isso no slide anterior. Um conjunto é uma base de um espaço vetorial se esse conjunto for formado por vetores linearmente independentes e se esses vetores geram o espaço vetorial em questão. No entanto, se soubermos que a dimensão de V é igual a n, ou seja, se a gente souber a dimensão do espaço vetorial em questão, para obtermos uma base de V, basta que apenas uma das condições de base esteja satisfeita. A outra condição ocorre automaticamente. Ok? Ou seja, muitas perguntas lá, muitos exercícios vêm pedindo para você verificar se um conjunto é base de um certo espaço vetorial. No entanto, se você sabe a dimensão desse espaço vetorial, para verificar se esse conjunto B é base desse espaço vetorial questão, vocês primeiramente olham o número de vetores que tem nesse conjunto B. Se o número de vetores desse conjunto B for igual à dimensão do espaço vetorial em questão, então não será necessário vocês verificarem os dois critérios de base. Basta verificar um deles, porque o outro vai ficar verificado automaticamente. Tá? Ou seja, se a dimensão de V é igual a n, qualquer subconjunto de V com n vetores, com exatamente n vetores, Li é uma base de V. Ou seja, se você conseguir provar que esse subconjunto de V tem n vetores Li, lembrando que esse n tem que ser igual a esse aqui, né, a dimensão de V, então você já provou que esse conjunto é base de V. Você não precisa provar os dois critérios, basta um deles. Aqui, no caso, ele provou o critério de linearidade. Ou então, quando você sabe a dimensão do espaço vetorial em questão, qualquer subconjunto de V com n vetores, lembrando que a quantidade de vetores tem que ser igual a essa dimensão, geradores de V é uma base de V. Ou seja, se você sabe que esse conjunto gera V, então você já pode afirmar que esse subconjunto é uma base de V. Ok? Então, é o que está dizendo a nossa observação aqui. Se você sabe a dimensão, né, isso aqui é uma das principais funções da dimensão de um espaço vetorial. Se você sabe a dimensão do espaço vetorial, então você sabe que toda base tem que ter aquela quantidade de vetores. Então, se a dimensão de V é n, então para B ser uma base de V, ela tem que ter n vetores. E se ela já tem n vetores, então basta verificar se eles são Li ou se eles geram aquele espaço vetorial em questão. Não precisa verificar os dois, basta um ou outro. Tá? Porque verificou um, o outro já fica comprovado automaticamente, porque você pegou um conjunto que tem exatamente essa quantidade de vetores. Né? A quantidade de vetores está sendo igual à dimensão do espaço vetorial em questão. Vejamos um exemplo aí. O conjunto B, dado pelos dois pares ordenados 2, 1 e menos 1 e 3, é uma base do R2. De fato, como a dimensão do R2 é igual a 2 e os dois vetores dados são Li, né? Como que eu sei que eles são Li? Porque nenhum deles é múltiplo escalar do outro. Né?
Como é que esse menos 1 vai se transformar em 2? Eu teria que multiplicar por menos 2, né? Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Só que menos 2 vezes 3 não dá 1. Então, 1 não é múltiplo do outro. Se não é múltiplo, como são apenas dois vetores, eu já posso afirmar que esses dois vetores são LI. Né? Então, eu tenho a dimensão do espaço vetorial em questão, a dimensão do R2 é 2. O meu conjunto interte aqui tem dois vetores. Então, eu já consegui comprovar que a quantidade de vetores desse conjunto B é a mesma quantidade da dimensão do meu espaço vetorial. Então, para mim verificar se esse conjunto é base de R2, basta verificar um dos critérios de base, ou seja, basta verificar se eles são LI ou se eles geram o R2. Tá? Verificar se eles são LI é mais fácil, né? É só usar aquela observação lá de dois vetores serem ou não múltiplos um do outro. Como um não é múltiplo do outro, então eu já posso comprovar que eles são LI. Então, se eles são LI e se o número de elementos aqui é igual à dimensão do R2, então eu já posso afirmar que esse conjunto B é uma base de R2, entendeu? Não vou precisar demonstrar aqueles dois critérios lá de base. Basta fazer essa simples verificação, que é a dimensão do espaço vetorial em questão, verifica se ela tem exatamente a mesma quantidade de vetores, né? Se esse conjunto B tem a mesma quantidade de vetores equivalente à dimensão. Se isso for verdade, então basta verificar se eles são LI, que é mais simples, né? Verificou, então você já pode comprovar que aquele conjunto é base do espaço vetorial em questão. Observação. Alguns problemas pedem para obter a dimensão e uma base de um subespaço vetorial S. Sabendo a lei, a regra, no caso, de formação desse conjunto S, basta determinar o número de variáveis livres. Obtendo esse número de variáveis livres, nós temos a seguinte afirmação, que a dimensão de S será sempre igual ao número de variáveis livres. Tá? Ou seja, vários exercícios lá vão pedir para vocês obterem, para vocês determinarem uma base de um certo subespaço vetorial S e também a dimensão. A dimensão fica muito fácil de vocês obterem. Tá? Como que vocês vão saber a dimensão? Basta verificar o número de variáveis livres. Identificando o número de variáveis livres daquele subespaço vetorial, esse número de variáveis livres será exatamente a dimensão desse subespaço vetorial. Tá? Vamos ver isso no exemplo aqui. Aí, depois de definida a dimensão, fica fácil estabelecer uma base. Tá? Basta usar essa lei, essa regra de formação do subespaço vetorial. Exemplo, determine a dimensão e uma base do espaço vetorial S, onde o espaço vetorial S é composto por todos os ternos ordenados, x, y, z, tal que 2x mais y mais z é igual a zero. Ou seja, na verdade, isso aqui é um plano, né? Isso aqui é um plano lá do R3, lá, um plano que passa pela origem. Tá? Mas ele quer que a gente verifique, quer que a gente determine a dimensão desse S aqui e a dimensão de S e quer que a gente identifique também uma base, né? Porque ele, na verdade, vai ter infinitas bases, mas quer que a gente encontre pelo menos uma deles. É do S, não é do R3, tá? O S é um subconjunto do R3. Né? E lembrando que se S é um subconjunto do R3, então significa que S pode ter dimensão 0, 1, 2 ou 3. Tá? Olhando para essa definição aqui, né, de acordo com o que eu tinha mencionado no slide anterior, a gente já até conseguiria responder isso de forma bem rápida. Né? E se isso aqui é um plano que passa pela origem, um plano é sempre formado por dois vetores não lineares, né? Não colineares. Então, eu já poderia dizer que a dimensão de S é 2. Tá? Mas vamos fazer isso usando essa nossa observação, ou seja, obtendo o número de variáveis livres. O que é variáveis livres, na verdade? Tá? Na verdade, as variáveis é a mesma ideia de variáveis independentes. É você pegar essa equação aqui, ó, que é a lei ou regra de formação de S, né? Ela que é a condição, a restrição. Tá? Essa equação aqui nos dá a restrição, condição, lei, regra de formação de S. Então, se você obter quantas variáveis independentes tem aqui, essas variáveis independentes significam variáveis livres. E essas variáveis livres vai te dar a dimensão desse subespaço. Né?
Então, é só tomar essa lei, que é 2x mais y mais z igual a zero, isolar uma das variáveis no lado esquerdo. Eu optei por isolar o z e passei as outras para o segundo membro, né? Ou seja, para o lado direito. Ou seja, eu dei um jeito de colocar a variável z em função de x e y. Logo, existem duas variáveis independentes, duas variáveis livres. A saber, são as variáveis x e y. Né? Eu poderia, por exemplo, ter isolado o y aqui. Se eu colocasse y no lado esquerdo, lá para o lado direito ia ficar menos 2x menos z. Mas continua sendo duas variáveis independentes, duas variáveis livres. Né? Elas só mudariam. Agora, em vez de ser x e y, seria x e z, mas continua duas. O que importa é a quantidade, não quem elas são. Tá? Então, como tem duas variáveis livres, a dimensão de S é 2. Beleza? Então, toda vez que for fornecido a lei de formação de um subespaço vetorial, você pega essa lei de formação e identifica quantas variáveis livres tem, ou seja, quantas variáveis independentes. Ou seja, isola uma no lado esquerdo e joga todas as demais para o lado direito. E conta essas que tem lá do lado direito. A quantidade de variáveis do lado direito te dá o número de variáveis livres. E o número de variáveis livres te dá a dimensão desse subespaço. Então, se a dimensão de S é 2, significa que toda base desse subespaço vetorial S tem dois vetores. Tá? Então, como que eu obtenho agora uma base desse espaço vetorial? Já sei que toda base tem que ter dois vetores, então pego um conjunto que tenha dois vetores. E esses vetores têm que ser do R3, tá? São ternos ordenados, porque S é um subconjunto do R3. Então, toda base de S tem dois vetores, pois a dimensão de S é igual a 2. Então, para obter uma base de S, basta determinar dois vetores LI, linearmente independente, a partir da lei de formação de S. A partir dessa lei de formação aqui. Eu prefiro olhar para nesse formato aqui. Z igual a menos 2x menos 2z. Então, basta obter dois vetores a partir dessa regra aqui, mas vocês têm que garantir também que esses vetores sejam LI, tá? Para que esses dois vetores em conjuntos sejam uma base do nosso conjunto S aqui. Vamos lá. Então, como que a gente obtém esses dois vetores? É só atribuir valores às variáveis livres, às variáveis independentes. Que valores vocês vão atribuir? Qualquer valor real. Tá? No entanto, eu sugiro vocês não atribuírem 0, 0. Tá? Tudo zero para essas variáveis. Atribuam 1 e menos 1, 2 e 1, 0 e 1. Uma delas pode ser 0, né? Assim, pelo menos uma delas tem que ser diferente de 0. Tá? Então, eu gosto muito de fazer esse jogo aqui, ó, 0, 1 para x e y. Aí depois, no próximo passo, como eu preciso de dois vetores, eu atribuo 1 e 0. Porque facilita muito as nossas contas trabalhar com números pequenos assim. Tá? Mas vocês poderiam trabalhar qualquer número. Poderia ser raiz de 5, menos 3 oitavos, 6 milhões. No entanto, seus cálculos lá vai ficar extenso, né? Trabalhar com números grandes. Então, eu prefiro fazer muito essa relação, esse jogo aqui entre zeros e uns. Né? Vamos lá. Então, e lembrando, você só atribui para as variáveis livres. Você não atribui para outra variável, não. Que aqui, no caso, a variável dependente. Você tem que obter ela a partir da sua atribuição às variáveis livres. Então, se x for 0 e y for 1, temos que z vai ser igual a menos 2 vezes 0, menos 1. E menos 2 vezes 0 menos 1 dá menos 1. Ou seja, z vai ser igual a menos 1. Obtendo assim um vetor V1 de coordenadas 0, 1 e menos 1. Né? X é 0, y é 1, z é menos 1. Então, esse vetor aqui é um dos vetores que compõem a minha base. Mas eu preciso de dois vetores. Como que eu obtenho o segundo? Agora, em vez de fazer um jogo 0 e 1, eu pego 1, 0. 1 para x e 0 para y. Tá? Só não pode obter 0 e 0. Não pode atribuir a 0 e 0, porque senão você vai obter sempre o vetor nulo. E o vetor nulo aí, ele não serve para ser base de um espaço vetorial de dimensão 2. Né? O vetor nulo só serve para determinar uma base de dimensão 0. Okay? Então, é 0 e 1, 1 e 0, então pode ser 1 e 1, menos 1 e 1, 2 e 1, menos 2 e menos 1. Pegue números pequenos. Tá? Então, para x igual a 1 e y igual a 0, temos z. Então, novamente, eu volto na lei de formação do meu conjunto e substituo x por 1 e o y por 0. Vai dar o número real menos 2.
Então, o vetor V2 de coordenadas 1, 0 e menos 2, né? X igual a 1, y igual a 0 e z igual a menos 2. Como V1 e V2 são LI, né? Como que eu sei que eles são LIs? Porque um não é múltiplo do outro, né? Pode olhar aí que vocês conseguem ver que não tem um número real que vezes um deles dá igual ao outro. Não tem como, né? Tipo aqui, para 1 se tornar em 0, eu teria que multiplicar isso aqui por 0, né? 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 não dá 1. 0 vezes menos 2 não dá menos 1. Então, já é comprovado que eles não são múltiplos. Se não são múltiplos, então eles são LI, por se tratar de dois vetores apenas, né? Ou seja, o conjunto formado por esses dois vetores V1 e V2 é uma base de S. Então, consegui obter uma base de S. Lembrando que S tem infinitas bases, desde que sejam dois vetores, né, dois ternos ordenados, e esses dois ternos ordenados sejam LI. E você tem que obter eles a partir da lei de formação do conjunto S. Beleza? Senão, pode ser que você tenha obtendo, se você pegar quaisquer dois ternos ordenados LI aqui, você pode estar obtendo uma base de um plano, mas que não é esse plano aqui. Pode ser um outro plano qualquer, e não esse. Para ser base desse plano aqui, você tem que obter esses vetores a partir dessa equação aqui, dessa lei, dessa regra de formação. Beleza? Continuando com o nosso conteúdo, vamos aí para a última parte. Componentes de um vetor. Seja B um conjunto que contém os vetores V1, V2 até Vn, e onde B é sabido que ela é uma base de V, de um espaço vetorial V. Tomemos V pertencente ao espaço vetorial V, né? Ou seja, tomemos algum elemento aqui, ó, tomemos algum elemento do nosso espaço vetorial V, sendo que esse elemento é combinação linear dos vetores da base B. Tá? Então, tomemos um vetor do nosso espaço vetorial em questão, sendo que esse vetor é combinação linear dos vetores da base V1, V2 até Vn. Tá? Os números A1, A2 até AN são chamados componentes ou coordenadas de V em relação à base B. Ou seja, esses coeficientes aqui de V1, V2 até Vn, que são A1, A2 até AN, esses coeficientes desses vetores da base são chamados de componentes ou de coordenadas desse vetor V em relação a essa base B. Tá? Então, sempre que tivermos que escrever um certo vetor em uma certa base, sempre que tivermos que colocar um vetor numa base qualquer, o primeiro passo a se fazer é pegar esse vetor e escrever ele como combinação linear dos vetores dessa base. Né? E definir quem são esses coeficientes, A1, A2, A3 até AN, obter eles, encontrar eles. Encontrando esses coeficientes, eles de forma ordenada, ou seja, A1, A2, A3 até AN, vai dar as coordenadas desse vetor V em relação a essa base. Né? E a notação é essa aqui. V de B significa o vetor. As coordenadas do vetor V na base B são A1, A2 até AN. Ou seja, você toma só esses coeficientes aqui, A1, A2 até AN. Ou com a notação matricial, V de B igual a 1, A2, A3 até AN. Né? A forma matricial do vetor B, a matriz coluna. Esse formato aqui, que é a expressão analítica do vetor na base B, é chamado de vetor coordenada de V em relação à base B, e já esse formato aqui é chamado de matriz coordenada de V em relação à base B. Esse é chamado de vetor coordenada, esse é chamado de matriz coordenada. A única diferença é porque um está na forma analítica e o outro está na forma matricial. Simplesmente isso. Exemplo. Consideremos o conjunto B, né, onde B é uma base do R3, dada por esses três ternos ordenados, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Na letra A, determinar o vetor coordenado e a matriz coordenada de V 5, 4, 2 em relação à base B. Né? Ou seja, essas coordenadas do vetor V aqui, ó, 5, 4 e 2, isso aqui é em relação à base canônica, tá? Ou seja, a base mais simples do R3, que é o 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ou seja, em relação à base canônica,
As coordenadas do nosso vetor V é 5, 4 e 2, porque 5 vezes o 1, 0, 0, mais 4 vezes o 0, 1, 0, mais 2 vezes o 0, 0 e 1, vai dar justamente isso aqui. Se você resolver essa continha que eu mencionei, vai dar 5, 4 e 2. Então, é as coordenadas do vetor V na nossa base canônica. Observe que não aparece nenhuma letra aqui do lado do vetor B. Por quê? Toda vez que não aparecer nenhuma letra é porque está se referindo à base canônica, a base mais simples, a base mais utilizada. Tá? Só que na letra A quer que a gente pegue esse vetor V que está na base canônica e transforme ele na base B, ou seja, obtenha as coordenadas dele em relação a uma outra base, que é a base B dada por esses três vetores aqui. Tá? Já na letra B, ele faz o contrário, né? Ele já dá o vetor V em relação a essa base B, e daqui você vai ter que obter ele na base canônica, ou seja, apenas o V, sem ter esse Bzinho aqui como índice. É apenas o vetor V em relação à base canônica, né? Ó, determine o vetor V, pertencente ao R3, cujo vetor coordenado em relação à base B é V de B igual a 2 menos 3 e 4, né? Ou seja, na letra A, ele fornece o vetor V na base canônica para você obter na base B. Na letra B, ele fornece o vetor na base B para você obter na base canônica. Beleza? Vamos para a letra A. Devemos encontrar escalares A, B e C, tais que V seja igual a V1 mais B, V2 mais C, V3, certo? Ou seja, de acordo com a definição de componentes de um vetor, né, como é que a gente coloca um vetor numa base, na base canônica, para uma outra base? Né? Um vetor que está na base canônica, como que eu coloco ele numa outra base? Como eu coloco ele na base B qualquer? Né? Eu tenho que achar escalares aqui, ó, A1, A2, A3 até a N. Em vez de chamar A1, A2, A3, eu chamo de ABC, porque eu não gosto de estar repetindo essas letras para evitar confusões nos cálculos. Né? Então, o nosso vetor V na base B terá coordenadas ABC. Né? Na base canônica eu já sei. O vetor V na base canônica tem 5, 4 e 2 essas coordenadas. Mas eu quero colocar ele nessa base aqui, ó, na base B. Na base B, ele vai ter coordenadas ABC. Então, eu tenho que descobrir quem é esse ABC. Quais são os resultados de A, de B e C, né, para descobrir as coordenadas de V nessa base B. E como que se faz isso? Você toma o vetor V na base canônica e iguala ele à combinação linear dos vetores da base B. Né? Então, eu pego o vetor V dado aqui na base canônica e igualo ele à combinação linear desses vetores da base canônica. Né? Ao colocar ele na forma de combinação linear, tem esses coeficientes A, B e C. E eu tenho que descobrir quem são esses A, B e C. Porque ao descobrir eles, eu vou estar descobrindo as coordenadas do vetor V na base B. Okay? Então, novamente trabalhando com a nossa equação da definição, V igual a 1V1 mais BV2 mais CV3. Agora é só substituir o que você já tem. O vetor V é 5, 4 e 2, foi dado aqui, né? O vetor V na base canônica. A vezes o V1 é 1, 2, 3, o V2 é 0, 1, 2, o V3 é 0, 0, 1. Então, substituir aqui. Agora é só multiplicar o A, multiplica o B, multiplica o C, vai dar esses ternos ordenados. Agora soma esses três ternos ordenados, vai dar esse terno ordenado aqui, né? Que A mais 0 dá simplesmente A. A segunda componente é 2A mais B mais 0, dá 2A mais B. A terceira componente é 3A mais 2B mais C, dá aqui. E agora, igualando, né, a partir dessa igualdade aqui, condição de igualdade de dois termos ordenados, a gente chega no sistema. A vale 5, 2A mais B vale 4, e 3A mais 2B mais C vale 2. Tá? Então, daqui eu já sei que A vale 5. Então, na segunda equação, eu já consigo obter o valor de B. É só substituir A. Né? Segunda equação afirma que 2A mais B é igual a 4. A vale 5, que a primeira equação já me forneceu isso. Então, B é menos 6. Então, já sei que A vale 5 e B vale menos 6. Pego a terceira equação para achar o valor de C, substituindo o valor de A e o valor de B já encontrados. O valor de C vai ser igual a menos 1. Portanto, ó, esse A vai valer 5, esse B vale menos 6 e esse C vale menos 1. Então, essas serão as coordenadas do vetor V na base B.
Né? Portanto, o vetor coordenada é V de B igual a 5 menos 6 e menos 1. Né? Porque ele pediu o vetor coordenada e a matriz coordenada. O vetor coordenada é esse aqui na forma analítica. E a matriz coordenada é tomar isso aqui na forma de uma matriz coluna. A matriz coordenada é 5 menos 6 e menos 1. Beleza? Para a letra B, nós temos que fazer o contrário. Na letra B foi fornecido um vetor já colocado na base B, e daí a gente tem que retornar ele para a base canônica. Então, como o vetor V na base B é 2 menos 3 e 4, então o vetor V na base canônica é a combinação linear dos três vetores da base B. Né? O vetor V na base canônica é, na verdade, a combinação linear dos vetores da base canônica, V1, V2 e V3. Só que eu já conheço os coeficientes dessa combinação linear. A gente já conhece, o primeiro é 2, o segundo é menos 3 e o terceiro é 4. Tá? Esse menos 2, menos 3 e 4 já está fazendo o papel do A, B, C aqui da letra A. A, B, C aqui. Ó. É essa mesma equação, só que trocando o A, B, C por 2 menos 3 e 4, porque a gente já conhece, o programa já me deu essas coordenadas do vetor V na base B. Okay? Então, agora é só substituir o vetor V1, V2 e V3, que são esses vetores da base canônica, resolver os cálculos do lado direito para achar quem é esse nosso vetor V na base canônica. Então, substituir o V1, V2 e V3, multiplico o 2, o menos 3, o 2, o 3 e o 4, né? Multipliquei só o 3, o menos eu deixei aqui. E agora, esse terno ordenado subtrai por esse, o resultado soma por esse. Vai dar o vetor de coordenadas 2, 1 e 4. Né? Então, o vetor V na base B de coordenadas 2, menos 3 e 4 é o mesmo vetor de coordenadas 2, 1 e 4, só que na base canônica. Né? É a base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Na base canônica, as coordenadas desse vetor aqui são essas outras. Né? São coordenadas diferentes. No entanto, representam o mesmo vetor lá no espaço tridimensional. Beleza? Façam os exercícios aí e estudem para a prova. Bom estudo a todos.